Obrigado, Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Sim, Senhor, nós experimentamos da tua bondade e da tua fidelidade. Nós sabemos que nós podemos confiar nesse amor que não se acaba. Nesse amor que é amor que não depende de quanto nós os amamos, mas do amor que é verdadeiro e para sempre. Nós te damos graças, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Queiram sentar um pouco. Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz. E dizendo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Creio eu que todos de casa. E nós vamos hoje, nessa noite, nos lançar diante do Senhor. Nós queremos orar aqui nessa noite. Mas antes de orarmos, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos saber o que Deus tem para falar conosco. Amém? Você veio disposto a ouvir a palavra do Senhor? Então aproveite esse momento para colocar o seu celular no modo avião, no modo silencioso. Coloca também a tua alma nesse modo silencioso. Coloca a sua carne também nesse modo silencioso. Porque na autoridade do nome de Jesus eu já repreendo toda distração, todo o empecilho, tudo aquilo que possa querer atrapalhar e roubar aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Não deixe, irmãos, que você saia daqui hoje com uma sensação de faltando algo da parte de Deus. Que você saia daqui hoje cheio, pleno daquilo que você veio buscar. Mas também que você tenha algo dentro de você para dar nessa noite. Amém? Então nós já vamos para a palavra. Quero que você já vá preparando o seu motivo de oração. Quero que você já vá alinhando o seu coração com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus nessa noite, para que nós venhamos orar segundo a vontade dEle. Eu tenho alguns motivos de oração, na verdade tenho muitos. Não dá para orar por todos hoje aqui, mas nós vamos orar por alguns que nós entendemos que são mais necessários nesse momento, amém? E você também prepara a sua oração para que nós venhamos a orar. Sabe, irmãos, eu tenho inclinado os meus ouvidos para a voz do Senhor. Eu tenho inclinado os meus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos um grande risco de sermos guiados pelas nossas vontades, pela nossa alma, pela nossa carne, como nós ouvimos aqui. E nesses dias eu tenho percebido o Espírito Santo nos direcionando mesmo e nos chamando a atenção para voltarmos 100%, completamente, para o que Ele está falando. Amém? Eu estava meditando hoje, lembrando que nós lemos na Bíblia, por exemplo, Deus falou com um ciclano, com fulano de tal, e aquela pessoa, obedeceu, fez aquilo que Deus tinha instruído, e aquilo foi registrado, e até hoje nós falamos disso. E sabe o que eu tenho percebido? É que Deus vem falando, e muitas das vezes, com uma semana, com um dia, com alguns dias depois, a gente já não lembra mais do que foi dito. Eu acredito que hoje nós fomos despertados pelo Espírito Santo. Nós estávamos em casa conversando, e eu me lembrei da palavra que foi ministrada aqui no aniversário da igreja, mas me lembrei também de algumas outras palavras que vieram antes, uma sequência de palavras. Se nós observarmos, o Espírito Santo vem falando a mesma coisa. E eu creio que é para nós prestarmos a atenção. E no culto de aniversário, veio uma palavra bem forte. E uma palavra, eu acredito que bem direta mesmo, para que nós, de uma vez por todas, nos entregássemos
a Deus com todo o nosso coração. Deus está buscando uma inteireza de coração, para que nós venhamos a nos lançar nele de todo o coração, com todo o coração. E hoje eu vou trazer uma palavra falando basicamente também sobre isso. E esses dias nós estávamos meditando e a palavra vai sempre, por mais que você leia uma outra coisa, mas o que salta os olhos é aquilo alinhando uma palavra com outra. Eu estava falando para a Natália que se todo mundo tivesse na mesma pegada, por exemplo, a gente teve o culto de celebração aqui do aniversário, no domingo o Senhor trouxe uma palavra, né, também falando sobre o alinhamento mesmo, de se esvaziar de nós mesmos e nos encher de Cristo. E aí o devocional esses dias tem mexido muito conosco, o devocional que a gente está fazendo de manhã, e nós estávamos falando, rapaz, se todo mundo tivesse nessa pegada, todo mundo nessa pegada no Espírito, eu vou dizer, vai ser poderoso, mas eu creio que Deus está fazendo algo em nosso meio. Está batendo muito aí, né? Aleluia. Melhorou? Está dando para ouvir daí? Aleluia. Baixou um pouco só o volume, né? Então tá bom. E aí uma das coisas, irmãos, que eu aprendi pela palavra, nós aprendemos que nós somos um ser trino. E mais uma vez, o apóstolo Paulo diz que falar as mesmas coisas é segurança para a nossa vida. E esses três seres em nós, eles falam o tempo todo. Mas o único meio de Deus se comunicar conosco de forma eficiente é pelo Espírito. Deus não fala conosco através da alma. Deus não fala conosco através da carne. Eu estou sentindo um arrepio. Não é essa não é a forma de Deus falar conosco. Isso pode ser uma manifestação daquilo que Deus já falou e você já entendeu. Nós podemos sim perceber também a presença do Senhor na nossa carne. Nós percebemos também na nossa alma. Muitas vezes nós nos emocionamos diante de Deus, choramos, rimos, gritamos, fazemos essas coisas, mas a forma eficiente de Deus falar conosco através do Espírito. Por isso, para que nós possamos ouvir verdadeiramente a voz do Espírito, nós precisamos silenciar nossa alma. E vai chegar momento, vai ter hora que você vai precisar brigar mesmo com ela. Você vai ter que reclamar mesmo com ela. Sabe, menino teimoso? E você diz, fica quieto, se aquieta aí, porque eu quero ouvir o que Deus quer falar. Porque esse é o meio de Deus falar conosco. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Provérbios. Capítulo 3. Confiança no Senhor de todo o seu coração. É isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Confiar nele. Confiar nele. Confiar no Senhor. E se Deus está falando para você confiar, eu acredito é porque tem pessoas que ainda não estão confiando. E eu acredito que todos nós precisamos confiar no Senhor. De todo o nosso coração. Provérbios capítulo 3, e nós vamos ler ele todo, amém? Eu vou ler na NVT, e diz assim, meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração, se assim fizer, viverá muitos anos, e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Verso 5. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento.
Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Verso 9. Honre o Senhor com as suas riquezas. O Senhor está lhe chamando de rico nessa noite. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa, e com a esquerda, riqueza e honra. Verso 17. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore da vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas, e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles os manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fizer mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados publicamente. Glória a Deus. Quanta instrução poderosa, maravilhosa nesse provérbio, irmãos. E o Senhor, Ele está falando conosco esses dias acerca de nos lançar, de buscar o Senhor com todo o seu coração. E um dos versículos base hoje nós lemos aqui é o versículo de número 5, que a palavra do Senhor diz: confie no Senhor de todo ou com todo o seu coração. E ele diz: não dependa de seu próprio entendimento. Aqui, irmãos, esse versículo ele deixa claro para mim e para você que nós temos dois aqui que vão estar sempre lutando um contra o outro.
Quando o Senhor está falando do coração, né, Ele está falando do seu íntimo, do seu ser. É com todo o seu coração, é do seu espírito, é do seu centro. Esse coração, em algumas partes, né, da Bíblia, nós vamos ver muito falando sobre o coração. E não é o coração o órgão que bombeia o sangue, é o nosso espírito, é chamado de um centro, o nosso ser, o nosso verdadeiro ser. Ou seja, em outras palavras, Deus estaria falando assim: confie no Senhor do todo o seu verdadeiro ser. Porque às vezes nós nos confundimos que o nosso verdadeiro ser é a nossa alma. Às vezes ela fala tão forte, às vezes ela está tão forte no que ela fala, que nós pensamos que é nós mesmos que estamos falando. E deixa que é apenas a nossa alma, assim como algumas vezes a carne. Mas aqui o provérbio, esse provérbio está falando muito sobre o espírito e a alma. E ele diz: não dependa de seu próprio entendimento, ou não dependa da sua mente, não dependa do seu intelecto, porque você não vai conseguir confiar no Senhor com a sua mente. Com a nossa mente, irmãos, nós não vamos conseguir confiar no Senhor. Quantos aqui já receberam a promessa do Senhor, se alegraram com a promessa, se alegraram com a palavra que receberam, mas ela durou pouco tempo, porque as coisas da sua alma, as coisas da sua mente sufocaram. Os seus pensamentos bloquearam aquilo que o Senhor tinha falado na sua palavra. Então o Senhor está falando para nós aqui que nós devemos confiar de todo o coração. Coloca mesmo, eu estava meditando e era como se fosse assim, você praticamente arrancar sua cabeça fora, ou deixá-la de lado. Lançar fora todo pensamento e ir para o seu interior, para o seu coração. E ele diz assim: confie no Senhor. Não é apenas de uma parte, porque até o nosso próprio coração nós podemos às vezes ainda, né, dividir uma parte para o Senhor e uma parte para outras coisas, inclusive de muitas coisas que estão às vezes no nosso pensamento, porque uma coisa que a gente constrói ela aqui, ela pode cair para o coração, e se ela cair para o coração, ela vai ocupar um espaço. E como nós falamos aqui domingo, nós falamos sobre, né, se achegar a Deus, se esvaziar de nós mesmos. E eu acredito, irmãos, que nós estamos precisando fazer isso para esse tempo em que Deus quer fazer coisas poderosas por nós. Se você ler todo esse capítulo, meditar nele de novo, eu tenho certeza que você vai se encher, mas se encher muito de Deus. Porque Ele está trazendo instruções poderosas. Ele diz: guarda as minhas instruções, não esqueça dela. Guarde meus mandamentos aonde? Na sua mente? Eu sei, pastor, eu já sei. Mas às vezes você está guardando só aqui, você sabe, você tem uma informação, mas você não trouxe para cá, não trouxe convicção para o seu coração. E a palavra do Senhor está dizendo que o lugar de guardar é no coração. Inclusive o Senhor vai falar na sua palavra que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é ali onde o Senhor vai morar, é aqui onde o Senhor veio habitar, no nosso coração. E aqui ele vai falar, ele diz: não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda. Você tem que prender elas ao redor do seu pescoço. Ou seja, para todo lado que a sua cabeça girar. Mesmo com a cabeça girando, para todo lado que você girar, está preso aqui no pescoço. Você vai ver a bondade e a lealdade do Senhor. A bondade e a lealdade do Senhor. E ele diz assim: e escreve aonde? No fundo do seu coração. Pastor, como é que a gente consegue pegar uma caneta e escrever no fundo do coração? É o próprio Deus que vai fazer isso. Basta que você abra o seu coração e se entregue completamente para Ele. Você se lançar diante do Senhor sem reserva. Aquietar a sua alma. Eu sei que às vezes a gente faz alguns exercícios, tipo fechar os olhos, né, meio que tampar os ouvidos.
Mas é você exercitar mesmo, para você dar ordem. Nós vemos na palavra o salmista, muitas vezes, ele gritando mesmo com a sua alma. E eu recebi uma instrução do Senhor, hoje é dia de você gritar com ela, com a sua alma mesmo. Quem esteve conosco aqui lá em Juazeiro, na imersão, Genos, teve aquele momento onde a gente fez aquele exercício de gritar com aquela criança que nos perseguia. Essa criança muitas vezes é nossa alma mesmo. É a meninice da nossa alma. E vai ter hora que a gente vai ter que gritar com ela, porque você vai perceber, irmãos, que tudo que está te parando, te atrapalhando é a sua mente. Se você receber uma promessa do Senhor e você ficar só com ela aqui, você vai começar a perguntar, quando vai ser? Como vai ser? É ou não é? É assim, irmãos, a nossa mente não confia. Senhor, o Senhor disse que ia acontecer, e cadê? Mas quando é aqui, você vai, mesmo de olhos fechados, você continua confiando. Senhor, eu confio na sua palavra. Eu confio, Senhor, no que o Senhor já disse. A tua palavra é a verdade. O que o Senhor falou vai acontecer. O que o Senhor falou vai acontecer. O que o Senhor falou vai acontecer. E por mais que tudo esteja ao contrário ao seu redor, vai acontecer, porque o Senhor é fiel para cumprir com aquilo que Ele fala. Mas, irmãos, se nós atentarmos com a nossa mente, com o nosso entendimento, você vai começar a chorar, você vai começar a reclamar, você vai começar a falar o contrário do que Deus disse. Menino chorão, meu pai disse que ia me dar, mas cadê? Não está me dando mais. Mente. Pense no menino chorão e a nossa alma. Ainda tem mais que a nossa alma, ela não sabe nem agradecer, ela só sabe pedir. Me dê, papai. Pede o tempo todo. Você dá, ela pede de novo. Você dá, ela pede de novo. Tem um negócio chamado sentimento, emoção, que é terrível. Você está lá recebendo do Senhor, mas ela não está satisfeita. E a palavra deixa claro que essa é a área que nós precisamos consertar. E a palavra diz assim, que nós devemos transformar pela renovação dessa alma. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto ela não está renovada ainda, você vai ter que gritar com ela. Porque quando você transformar ela, ela vai ser um instrumento bom para acompanhar ao que o Espírito está comandando. Porque quando o Espírito está crendo, você agarrou o Espírito da fé, ela pega junto com você. Mas quando ela não foi transformada ainda, você está crendo aqui e ela está dizendo, duvido, não vai acontecer não, é impossível. Não, isso não pode acontecer, isso não pode ser. Ei, isso é impossível, alô? Nós temos um exemplo claro na Bíblia, irmãos, e eu gosto muito do exemplo de Maria. Porque Maria gritou com a alma dela. E a forma que ela fez, e ela achou de calar a voz da alma, foi entoando um cântico ao Senhor. Porque ela se questionou, sim ou não? Haveria algo mais impossível de acontecer do que o que aconteceu no ventre de Maria? Eu acho difícil, irmãos. Tem uma coisa mais difícil de acontecer do que o que aconteceu no ventre dela. Gerar-se um filho sem um contato dela com um homem. Mas ela perguntou, como se dará isso? Mas a partir do momento que o anjo explicou que isso se daria pelo poder do Espírito Santo, ela pensou, ela entendeu, se eu ficar aqui buscando no meu próprio entendimento, não vai acontecer. E aí você pode ler a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 1, que ela vai dizer, e ela entoou um cântico, a minha alma agradece ao meu Deus, o meu Salvador. Sabe, irmãos, porque tem hora que você tem que sair disso daqui. É por isso que a palavra diz, no que se deve pensar, pense nas coisas lá do alto. Porque se você pensar nas coisas daqui da terra, já era. Você impede os planos de Deus na sua vida. É por isso que aqui está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. E não se limite. Não dependa do seu próprio entendimento. Se a gente for depender do nosso entendimento, já deu bronca. Já deu bronca. Eu me lembro, irmãos, quando eu disse sim para algumas coisas no Senhor. E depois que eu disse sim, o coração quase sai pela boca.
E a minha mente começou logo a racionalizar: como vai ser isso? Como vai ser isso? Mas a gente precisa confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Nós falamos muito em casa, eu e a Natália, por exemplo, muitas coisas que nós já fizemos no Senhor, foi apenas confiando nele. Porque não tinha uma cartilha na nossa capacidade humana de pensar como se daria aquilo. Eu lembro de um dia que a gente recebeu um convite para ir na casa de uma pessoa ali resolver uma situação. E no caminho ela disse: como é que vai ser? Nós vamos fazer como? Se ninguém nunca nos instruiu. E bora, guiado pelo Espírito. E aquilo que o Senhor ia falando, Ele ia dizendo: confia em mim. Só apenas confia em mim. Confia em mim. E você vai. E você dá mais um passo. E o Senhor vai fazendo. E o Senhor vai realizando. E você confiando. E aquilo dali no final você diz: uau. Você sabe porque sabe que naturalmente, no seu entendimento, seria impossível. Nós estamos orando esses dias e uma das coisas que o Senhor está falando é sobre os dons do Espírito Santo para mim e para você. Um presente de Deus dado, entregado à igreja há mais de 2000 anos, irmãos. E tem gente que nunca desembrulhou esse presente. Tem gente que nunca abriu a caixa do presente que o Senhor lhe deu no dia que você nasceu de novo. No dia que você foi batizado com o Espírito Santo, o Senhor está querendo entregar presente nas suas mãos, dons, para você agir, para você operar no impossível. Mas sabe o que é que tem impedido? A sua capacidade, o seu entendimento. Como é que você vai agir, vai fluir debaixo dos dons, trazendo o poder de Deus para a capacidade da sua mente? Nunca. Nunca. Confie no Senhor de todo o seu coração. Quando o Senhor te mandar, quando Ele direcionar, vai e faz, irmãos. Me diga aí, como é que eu vou conseguir imaginar um paralítico numa cadeira de roda e o Senhor dizendo: impõe as mãos sobre ele e manda ele levantar. Aqui já era. Aqui já era, você não vai para lugar nenhum. Mas se você estiver com o coração totalmente entregue a Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando é que você vai sair da conta? Quando ele levantar e andar, você diz: uau, aconteceu, fez. Porque quando você confia de todo o coração no Senhor, você vai sem questionar. E aqui ele diz: olha, busque a vontade dele em tudo que fizer. No verso 6. Busque a vontade de quem? Na sua mente você vai buscar a vontade de Deus? Não, você vai buscar a sua. É por isso que lá em Romanos 2 diz: para que experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Busque a vontade dele em tudo que fizer. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós fazemos uma confissão: eis-me aqui, Senhor, usa-me para o que o Senhor quiser. Mas se você começar a imaginar algumas coisas, você volta atrás na sua palavra. Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Sim. Qualquer um de nós estamos sujeitos e limitados a desistir de grandes coisas do Senhor se a gente trouxer para cá. Se você trouxer para cá, a gente retrocede, a gente desiste, a gente não vai adiante. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele, quem está com a versão NVT aí? E ele faz o quê? Mostrará o caminho que você deve seguir. Como é que está escrito aí na sua Bíblia, Orlando? E ele o quê? Endireitará as tuas veredas. Eu não sei nem qual é a versão melhor aí. Se aqui mostra o caminho, ou aqui, independente de como ela esteja, se você confiar no Senhor, o Senhor vai endireitando tudo. Quando você busca a vontade dele, de que forma? De todo o seu coração. Pega hoje pelo Espírito, irmãos, é de todo o coração. E aí ele diz: não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor.
E isso daqui deixa bem claro que você se afastar da sua sabedoria, deixar a sua sabedoria, isso chama-se temor do Senhor. Porque esses dias nós temos aprendido, meditado na palavra, que a sabedoria humana ela é demoníaca. Ela é diabólica. É forte, né? Toda a sabedoria humana hoje ela é diabólica. Por quê? Foi uma sabedoria dada por Deus, mas por conta da contaminação, por conta que o diabo se apossou disso, ela é diabólica. E qual a sabedoria que nós dependemos hoje? Do Senhor. Você confiando e Ele dando a sabedoria. Você confiando e Ele te guiando. Você confiando e você seguindo. Quantos aqui estão desejando viver um tempo poderoso no Senhor? Sabe, irmão, uma das minhas orações tem sido que quando todo mundo estiver dizendo ao contrário, é por aqui, é por aqui, é por aqui, mas eu e você que somos guiados pelo Espírito, se não for para ir para onde todo mundo está indo, o Espírito Santo guiar e dizer, é por aqui. E você seguir aquela direção e o Senhor garantir e nos assegurar de que não acontecerá nenhum mal conosco, que obedecemos e confiamos nele de todo o nosso coração. Sabe, irmãos, todas as histórias que estão na Bíblia lá registradas, e como eu falei, a gente às vezes se impressiona com aquelas histórias, mas aquelas histórias ainda estão para acontecer conosco também, muitas delas. De muitos homens que foram guiados pelo Senhor. Faz isso, faz aquilo, segue a direção tal. E isso tem me incomodado muito, irmãos, por quê? Porque Deus não calou. Deus não deixou de comunicar a nós. Deus não deixou de guiar o seu povo. O seu povo é que parou de ouvir e entender a voz de Deus, os comandos do Senhor e confiar nele. Mas uma vez o Espírito Santo falou que o povo está até ouvindo, mas não está entendendo e não está confiando em obedecer. E não está confiando em obedecer ao Senhor. Por que que nós não estamos vendo muitas coisas acontecer? Porque Deus fala com homens e mulheres que estão na aliança com Ele, mas essas pessoas não confiam. E até às vezes, quando vão fazer, eu me lembro muito de um testemunho de Sérgio Pessoa, que ele fala de um dia que veio o dom da fé sobre ele, para ele impor as mãos sobre um defunto para ressuscitar ela. Mas ele raciocinou, ele trouxe para o campo da mente, disse, Senhor, como vai ser isso? Senhor, e se ela não levantar? Aí depois ele inventou de ir. Foi tarde. Chegou naquele defunto, tirou os algodõezinhos dos ouvidos, em nome de Jesus, se levante. Não aconteceu nada. Sabe o que aconteceu? Ele ficou deprimido um bocado de dia. Precisou do apóstolo Bando ir lá e fortalecer ele na fé. Porque não confiou e não foi na hora que o Senhor falou. Sabe, irmãos, eu oro para que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito. E quando você ouvir a voz do Espírito, uma direção, você não dá tempo para a sua mente interromper. Porque tem coisas que vai ser muito rápido. Presta atenção, pega isso pelo Espírito, vai ter coisas que vai ser muito rápido. Se você demorar frações de segundo para fazer, a mente vai entrar entre aquilo que estava para acontecer. Tem que agarrar a fé, o Espírito da fé. Veio uma direção, vai e faz. Mas para isso, cada vez mais nós precisamos estar atentos à voz do Espírito. E aqui está falando para não se impressionar com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste desse mal. Tema o Senhor e se afaste nesse mal de se apoiar na sua própria sabedoria. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Aí vai falar de honra, você honra o Senhor. E aqui, irmãos, por conta disso eu já vejo, pelo Espírito, é que a palavra já começa a tratar com você, como você é. Honra o Senhor com o quê? Com as suas riquezas.
Então o Senhor já está chamando eu e você de rico. Porque quem tem riqueza é quem é rico. Honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Mas isso aqui nessa noite o Senhor me leva também a entender pelo Espírito que está falando sobre as riquezas que o Senhor tem dado para nós. Uma delas é a sabedoria de Deus, porque Ele vai dizer o quê? Que é mais poderosa, é mais valiosa do que a prata e do que o ouro. A sabedoria de Deus, as riquezas de Deus. Ei, você a partir de hoje não diga mais que você não tem nada. Você tem o poder de Deus, diga o poder de Deus habitando em nós, irmãos. Nós temos o poder de Deus. E agora, como é que você vai entender que você tem o poder de Deus? Confiando de todo o seu coração. E eu convido você agora a olhar para dentro de você, pelo Espírito. Busque dentro de você, que poder você tem dentro de você. Quais os poderes que Deus já lhe deu, já colocou dentro de você. E nessa noite nós vamos estar orando e considerando que se nós não confiarmos no Senhor de todo o coração, se nós não decidir de uma vez por todas trazer todo o poder de Deus para cá e tirar do campo da mente, nós não vamos fazer nada em Deus. Ele diz no verso 18, a sabedoria é a árvore da vida, para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Que sabedoria? A sabedoria de Deus. Por meio da sabedoria, aqui está falando do próprio Cristo, por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Oh, aleluia! E por meio do entendimento estabeleceu os céus. Porque seu conhecimento brota as fontes profundas, e do céu cai o orvalho durante a noite. Porque seu conhecimento brota as fontes profundas. Às vezes nós ficamos aqui cantando, leva-me mais fundo, quero ir mais perto. Ei, é na sabedoria do Senhor que brota as profundezas de Deus, coisas que estão bem profundas. É na sabedoria, na entrega, na busca de todo o seu coração que você vai encontrar isso em Deus. Para necessidades que surgirão em nosso meio, onde ninguém pode resolver, mas você chega com a solução. Estou lembrando mais uma vez aqui da palavra, sem mim nada podereis fazer. Não insista, irmão, no seu intelecto, na sua sabedoria. Isso é diabólico. É em Cristo. É em Cristo. É por meio daquilo que Ele conquistou para nós. Meu filho, não perca de vista o bom senso. É uma questão de bom senso e discernimento. Apegue-se a Ele, pois darão vigor à sua alma. Quando você se apega a isso, ela vai dar vigor a essa sua alma abatida, cansada, desesperada. E serão como joias em seu pescoço. Eles os manterão seguros em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. São promessas do Senhor. Amém? Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será a sua segurança, não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Os que confiam no Senhor, o Senhor não vai permitir que o seu pé fique preso em nenhuma armadilha. Eu tomo posse disso para mim nessa noite. Eu tomo posse de mim nessa noite, que eu posso ir confiando no Senhor. E as armadilhas do diabo, elas não vão me segurar, porque o Senhor não vai me deixar preso nelas.
Eu não ficarei preso nas armadilhas, não. Eu não ficarei preso em nenhum laço do passarinheiro. Eu não ficarei preso em nenhuma armadilha, em nenhum fojo, em nenhuma coisa que seja preparada para me parar, para me prender. Porque aqueles que confiam no Senhor, mesmo que você pise lá, ou ela não se fecha, ou se ela se fechar, o Senhor te arranca de lá. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que tirou Jesus de dentre os mortos, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Confie no poder de Deus. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem. Ou seja, mesmo que custe. Mesmo que haja ameaça. Pode fazer o bem. Vá, faça o bem. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E faça o bem. Ah, se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou ver o que vai acontecer. O Senhor me livrará. O Senhor me livrará. O Senhor me livrará. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode ajudar o seu próximo. Você pode ajudar o seu próximo. Aqui não está falando só de bens, não, irmãos. Nós podemos ajudar aqueles que estão fracos, estão caídos, que estão precisando da nossa ajuda. Não planeje o mal contra o seu próximo. Ele diz que os que moram perto de nós confiam em nós. Na hora que o negócio apertar, na hora que o bicho pegar, eles vão confiar em mim e em você. Tem situações, irmãos, que não adianta, nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso, que ninguém vai conseguir resolver. Somos nós que vamos resolver. Nós estamos falando e preparando uma igreja para um tempo difícil. Um tempo difícil, e nós vamos precisar realmente confiar no Senhor. E aqui nós não conseguimos. Eu estou falando de mim mesmo, amém? E não caia nessa besteira. Aqui eu não consigo. Eu já entendi que se eu ficar só aqui na minha mente, daqui a pouco, um monte de pensamento, um monte de razões. Sabe uma das piores coisas que nós temos? Chama-se razão. Lógica. E deixa eu dizer logo para você nessa noite, fé não é lógica. Fé não é lógica. Eu vi uma mensagem do pastor Raimundo lá de Salvador, e o título da mensagem dele foi essa: fé não é lógica. Eu fui ricamente abençoado com aquela mensagem dele. Fé não é lógica. E aonde é que está a lógica? No nosso pensamento. E a fé? Tem que ser aqui. É por isso que a gente fala, e quando a gente ensina sobre fundamentos da fé, a gente fala da fé do coração. É a fé para a salvação, não é a fé daqui, é a fé do coração. Porque a gente tem uma fé mental. Aceita, até que esteja de acordo com a razão. Essa cadeira aguenta 150 quilos. Está lá, o criador dela, o cara que fez ela, disse que é para aguentar 150 quilos. Mas se Deus dissesse assim, coloca 1 tonelada em cima dela, a razão dizia logo, não aguenta. Abraão, você vai ser pai de nações. Senhor, eu não tenho nenhum filho. A minha mulher é estéril. Eu já sou velho. Mas a Bíblia diz que ele creu e por isso foi justificado. E por isso aconteceu, porque ele não foi para o campo da razão. Eu não sei o que Deus precisou fazer. Eu acredito que a mudança do nome dele foi para que ele não esquecesse. Todos os servos dele dizendo Abraão. E quando falava Abraão, ecoava no seu coração, pai de nações. De dia, para não esquecer, estava lá as areias do mar. Assim será. À noite, para que ocupasse toda a mente dela. Para onde ele olhasse. Disse que vai ser assim. E vai ser assim. Essa igreja vai ser como o Senhor disse. As coisas vão acontecer aqui. Como o Senhor disse. O Senhor está rodeando o meu pescoço. Para todo lado que eu olho. Para todo lado que eu tento trazer. Às vezes ao campo da mente. O Senhor me mostra. Creia e confie em mim de todo o seu coração.
Se eu não fizer isso, eu baixo essas portas, eu entrego as chaves, eu dou tchau para você e vou me embora. Mas eu preciso confiar de todo o meu coração. Eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração, porque no campo da mente, na razão, vai dizer, vai questionar, cadê? Por que não aconteceu? A nossa alma começa a chorar. Nós vamos orar hoje aqui com confiança, irmãos. Em nome de Jesus eu peço, não questiona. Não questiona. Tivemos uma reunião de diretoria aqui ontem, apresentamos algumas coisas. Ei, não vamos nos limitar à razão. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Começa a tapar os ouvidos, irmãos, para as coisas que vêm contrário à sua fé. Como é assim? Como vai acontecer? E como será? Repreende, rebate. Rebate. Deus tem falado para pessoas aqui de coisas grandes acontecer. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo que o que Deus falou, se você confiar de todo o teu coração, vai acontecer. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser inspirado pelo Espírito Santo. E quando Ele disser, vai, faz. Eu arrancar a cabeça fora. Literalmente falando aqui. E dizer, alma, fica aí, que eu vou ali. Depois a gente conversa. Depois que acontecer, eu vou dizer para você, está vendo aí? Pensamentos errados. Você não disse que não ia acontecer? O que eu vejo isso aqui, irmãos? O Senhor trazendo uma solução para nós nessa noite. Que enquanto você não renova a sua mente, existe um meio de você fazer coisas no Senhor, confiando de todo o seu coração. E às vezes a gente vê alguns exemplos, pessoas falam muito, por exemplo, um filho, uma criança, ele está lá empendurado, e o pai chega e diz, se solta filho, vem. Ele confia plenamente, ele se solta de lá, ele se joga. Isso é confiar de todo o seu coração. Aquela criança, ele não tem capacidade ainda de raciocinar a distância, o peso, né, as coisas, ele foge disso. Ei, nós somos limitados ainda. Eu sei que os meus filhos, do tamanho que eles estão hoje, se eles pularem dali para eu parar, eu sei que eu vou me arrebentar aqui embaixo. Mas nós temos um Pai que Ele é poderoso. Ele disse que se o seu pé pisar no laço, não vai ficar. Se a destruição vier, Ele vai te livrar. Diga, o meu Pai se garante. E eu confio de todo o coração. Diga, o meu Pai se garante. E eu confio de todo o meu coração. Oh, aleluia. 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 Nessa noite eu não sei o que você vai fazer. Se você vai se jogar confiando no Senhor, se você vai gritar com a sua alma e mandá-la se aquietar. Mas eu creio porque creio. Eu creio que essa noite é uma noite do Senhor, vai destravar coisas aqui poderosas.